Ligar o microfone aqui para ficar um pouco melhor. Boa noite, pessoal. Enquanto os amigos não chegam para a live, eu queria informar que boa noite, Silvana. Eu queria informar que essa live de hoje seria junto com o professor Cláudio, mas ele teve que viajar e está preso na estrada, no engarrafamento. Então essa live nós vamos fazer solo, tá? Para tirar dúvidas na medida de nosso conhecimento sobre doutrina espírita, tá? Silvana, que já está aí online, se quiser fazer alguma pergunta, tá? Em relação à doutrina espírita, fique à vontade. Quem for entrando também pode fazer perguntas. Lembrando que 21h30, ou mais tarde, até um pouquinho, nós vamos fazer hoje o TikTok também, tá? Porque no caso o TikTok seria 19 horas. Mas como o Cláudio teve esse imprevisto, nós deixamos para 21h30. Mas já não sabemos também se ele vai conseguir chegar às 21h30. Tá? Boa noite, Silvana, boa noite. Fique à vontade para fazer dúvida, tá, Silvana? Para tirar suas dúvidas e fazer perguntas, tá? Eu sou novo aqui no Instagram, então é uma ferramenta que eu não domino muito, né? Estou acostumado com o TikTok e YouTube, tá? Então, por volta de 21h30, nós vamos abrir lá no TikTok. Aí o Cláudio vai chegar também, que é o nosso companheiro que sempre faz live conosco, tá? Então, podem tirar suas dúvidas. Silvana já começou a escrever ali a dela. Gostaria de saber como é. Deve ter o mesmo problema do TikTok aqui, né? Os caracteres não dá para escrever muito, né? Uma frase, uma sentença muito grande. Tem que ficar dividindo. Essa live vai ficar gravada também aqui no canal. Então a Silvana está perguntando o seguinte. Eu gostaria de saber sobre outras religiões, como é a visão espírita. Tá escutando bem aí, né, Silvana? Dá um feedback aí se tá legal, que eu liguei o microfone. Vê se está perfeito aí o microfone. Bem, o espiritismo, ele não se acha de maneira nenhuma a única religião, a religião que veio para salvar a humanidade, que no futuro toda a humanidade será espírita. Isso não é correto pensar assim. Tá? O postulado espírita, por exemplo, a vida após a morte, reencarnação, causa e efeito, leis de causa e efeito, isso sim, acredito que no futuro vai começar a entrar nas filosofias religiosas. Algumas até já tem também, né? Algumas reencarnação. Isso já acontece. E a relação com a doutrina espírita, né? A sua posição em relação a outras religiões é de respeito. Toda religião, todo religioso deve ser respeitado. Na verdade, quando você... valeu, Silvana. Na verdade, quando você desencarna, o que vale é o que você fez, não é o que você acredita. Tá? Você pode ser católico, pode ser espírita, budista, ateu. Né? Então, o que vale na vida além da morte, do corpo físico, são as ações positivas que você realizou aqui na Terra. Tá? Tem uma frase do Emmanuel, do Espírito, que eu acho que é mais ou menos assim: de tudo que crês, vale mais o que fazes. Então, você pode ser um praticante, como eu conheço pessoas que praticam a doutrina espírita, no centro espírita, que praticam outras religiões. Eu conheço diversos exemplos, inclusive dentro da doutrina, mas que esquecem do próximo mais próximo. Qual o próximo mais próximo? É aquele que está dentro de sua casa. São as pessoas às quais nós viemos para resgatar juntos antigos débitos do passado. Normalmente nós encarnamos com pessoas que tiveram problemas conosco em outras vidas. Então nós temos que nos reconciliar primeiramente com os membros da família. São os mais difíceis?
né? Eu sou mais difícil, ou minha irmã, meu pai, quem é o mais difícil? Não tem isso. Você tem que tentar restabelecer essa conexão, né? Voltar a amar novamente, voltar a se dar bem com essa pessoa, né? A resgatar de alguma forma o mal que você tenha feito no passado ou que ela fez, no caso, você vai ter que perdoar. É o perdão, no caso, né? Ou praticar o amor que você negou em outras vidas. Tem outra pergunta que acho que da Silvana também, né? As entidades recebidas, como o Espiritismo explica aquelas almas que não têm oportunidade de reencarnar? Deixa eu entender aqui a sua pergunta. As entidades recebidas, como o Espiritismo explica, aquelas almas, deve ser que não tem, né? Aquelas almas não têm a oportunidade de reencarnar. Se for isso, Silvana, todo espírito tem oportunidade de reencarnar. A reencarnação faz parte da lei do progresso. Nós vivemos em um mundo de provas e expiações, tá? Nós estamos aqui para resgatar, para expiar determinadas provas do passado. Então, a reencarnação é fundamental para que esse processo de aprimoramento, de evolução ocorra. O que acontece é que alguns espíritos, né, que já desencarnaram e vivem em regiões umbralinas, trevosas, esses espíritos muitas vezes ficam séculos, tá, sem reencarnar, fugindo da reencarnação. Mas no momento oportuno, tá, Deus promove essa reencarnação. Aí a pessoa fala, mas não tem o livre-arbítrio? Tem o livre-arbítrio, mas nesse caso aí, a gente compara aquela criança que não quer tomar o remédio amargo, mas que o pai sabe que é necessário tomar. Então não existe o espírito não ter oportunidade de reencarnar. Todos têm. Existem aqueles que fogem, que tentam fugir à reencarnação, tá? Mas a reencarnação é uma lei. É uma lei de progresso. Tá? A gente reencarna para aprender, para tentar sair melhor um pouco dessa atual existência. Você não pode entrar aqui, né? O ideal é quando você reencarna. Quando você reencarna, na verdade, melhor dizendo, você faz um planejamento. Isso está lá nos livros do André Luiz, principalmente lá no Missionários da Luz, né? O capítulo que trata da reencarnação de Segismundo. Tem até no YouTube, se você botar lá, reencarnação de Segismundo. Então é realizado todo um planejamento reencarnatório. O corpo, se vai haver alguma doença, se vai. Tem um capítulo interessante, um trecho interessante nesse livro, Missionários da Luz, em que uma mulher, num plano espiritual, ela pega o seu mapa reencarnatório mesmo, o projeto que você tem para reencarnar, e chega perto do mentor espiritual, daquele setor da espiritualidade, e pede, e diz que tem alguma coisa errada no planejamento dela. Aí ele pega o planejamento e fala, mas está tudo perfeito aqui, a senhora, né, saúde perfeita, um corpo perfeito, o problema está aí. Eu não quero ter esse corpo perfeito. Então, se não me engano, planejaram problemas lá na tireoide dela para reencarnar e não ter o corpo perfeito belo. Porque esse corpo perfeito e belo poderia fazer com que ela errasse novamente na futura reencarnação dela. Então a gente percebe que a coisa é planejada. Não é feito por acaso. Então quando a gente reencarna, a gente nasce com planejamento. Tá? O ideal é sairmos daqui um pouco melhores. Se você nasceu egoísta, sair um pouco menos egoísta. Vaidoso, trabalhar essa questão da vaidade. Vaidoso que eu estou dizendo ao extremo, né, de fazer mal à pessoa. Orgulhoso, né, você deve sair também um pouco menos orgulhoso, trabalhar essa sua problemática. Aliás, esses são os males da humanidade segundo a espiritualidade: orgulho, egoísmo e vaidade. Tá? Se você é uma pessoa irritadiça, nervosa, né, procurar trabalhar essa questão também. Então a gente precisa da reencarnação, tá bom? Vamos lá, o debate aqui hoje é com. O debate não, o bate-papo aqui hoje é com a Silvana. Vamos lá, não entrou mais ninguém ainda. O pessoal ainda não está acostumado com o Instagram nosso ainda, né? No TikTok lá são 300 mil inscritos, aí enche de perguntas. Vamos lá, vamos responder a Silvana aqui, na medida do nosso conhecimento, né? Assim que aprender o que vim aprender, já chega a hora de partir ou ainda podemos permanecer aqui? Essa pergunta é boa. Tem uma
uma situação que a espiritualidade chama de moratória. O que é a moratória? É um período que a espiritualidade lhe dá, né? O Chico teve esse período de moratória, o Divaldo Franco está tendo. O que é isso? O espírito já deveria ter desencarnado. Aquela pessoa, ela já deveria ter desencarnado, mas ela, por merecimento ou por questões de missão, ela continua. Boa noite, Silveira. Ela continua na Terra, tá bom? Com esse propósito de continuar a sua missão. O Chico Xavier, qual era a missão? Psicografar, né? Centenas, foram mais de 400 livros, né, gente? Um recorde aí, né? Então, ele teve esse período de moratória, que os espíritos deixam ele um pouco mais na Terra, tá? Um pouco mais de tempo aqui na Terra. O Divaldo, ele já declarou que está em moratória, né? Quase 90 anos, ou 90, acho que já chegou a 90. São períodos de moratória, que é muito importante, porque você tem a oportunidade de trabalhar mais ainda, né? Porque a nossa atual encarnação é Silvéria, agora que eu vi o nome aqui dela. Silvéria? Acho que é isso, Silvéria, que a letra para mim meu óculos já está meio desatualizado aqui. Perguntas e respostas, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Então, eu acho que a companheira é Silvana. Então, Silvana, existe esse período de moratória. Nós aqui, como essa sua pergunta, dá para a gente pegar, continuar, uma continuação da outra, né? Porque nós estamos aqui para tentar melhorarmos, sairmos aqui um pouco melhor. Tá, Silvéria? É isso que a gente estava comentando aqui. O objetivo é sair dessa encarnação um pouco melhor. Muitas das vezes, isso aconteceu comigo também, eu confesso a vocês, que a gente entra para a doutrina, fica maravilhado, tem bastante conhecimento, bastante leitura, mas a doutrina ainda não entra em você. Isso acontece com muitas pessoas, aconteceu comigo também, tá? Depois que você está lendo, está aprendendo, está assistindo palestra, mas ainda está errando em alguns setores, tá? Então, boa noite. Então, todos nós temos esse problema, às vezes, de erros, né? São Paulo falava isso, né? Quando eu penso em fazer o bem, é o mal que faço, né? Então, esse problema, né? Essa coisa de você está lutando contra o seu demônio interior, né? Vamos dizer assim, entre aspas, porque demônio não existe, né? Mas você está lutando com esse seu demônio interior de querer fazer o bem, às vezes não consegue, querer ser menos irritadiço e às vezes não consegue, querer ser menos orgulhoso, né? E não consegue, você acaba errando novamente, vaidoso. Então, mas o importante é se manter, né? É manter o foco, para, como eu disse, tentar sair da atual encarnação, né? Com mais acertos, né? Existe uma coisa chamada completista. É difícil de se encontrar. O que é o completista? É alguém que reencarna para viver 80 anos, cumprir tal tarefa. E o sujeito desencarna com 80 anos cumpriu todas aquelas tarefas. Isso é o chamado completista, tá? Então, a gente vê o Chico Xavier aí com moratória. Teve moratória, já com certeza já é um completista, né? Porque se ele teve moratória para continuar trabalhando mais ainda, né? Então, são espíritos que cumpriram a sua missão, né? Tiveram essa missão de... Deixa eu ligar aqui só no meu PC aqui rapidinho, gente. Tiveram essa missão por exemplo, na área da mediunidade ou na área da ciência. Não é só na área religiosa, não, né? Em qualquer área. Pode ser na área religiosa, na área da ciência, na área da literatura, do ensino, né? Quem é mais missionário que professor, né? Eu fui professor durante 10 anos, então é uma missão, tá, gente? Vamos lá, pode fazer perguntas aí, as duas companheiras que estão presentes, tá? Se não entenderam, me falem que eu novamente tentarei explicar. Lembrando que esse aqui é um teste de live, né? É a primeira vez que a gente está fazendo live aqui no Instagram, nós temos poucos seguidores aqui, temos 300 e poucos mil lá no TikTok, mas aqui só temos, se não me engano, 80. Então essa aqui é uma live assim que a gente está experimentando para ver como é que vai acontecer, né? Porque também não estou acostumado com a ferramenta Instagram. 9h30, a partir de 9h30, 9h35, entre 9h30 e 9h45, eu estarei abrindo a live no TikTok. Essa eu faço em dupla com o professor Cláudio. Algumas pessoas já conhecem, só que seria 19 horas, né? É todo domingo 19 horas, mas como o Cláudio hoje teve um compromisso, nós remarcamos para mais tarde, só que ele ainda está na estrada, engarrafada, então, né?
Então pode ser que entre 9 e 9h45 eu abra lá. Eu vou abrir a live no TikTok. Compreendi sim, vou ajudar a divulgar a página. Ah, obrigado. Ajude aí, por favor. Eu não sei se tem como curtir a live, né? Se tem como compartilhar. Eu não conheço nada aqui. Tenho uns botõezinhos aqui que eu nem sei o que é. Eu não conheço nadinha aqui. Aí, ó, virei a câmera sem querer. Desculpem. Tô por fora aqui. Tá, mas participa lá da live, lá tem bastante gente, né? Porque são 300 mil seguidores. Aí tem dias até que a gente não dá conta de responder tantas perguntas. E eu faço em parceria com o professor Cláudio Ramos, tá? Que é terapeuta de vidas passadas. Obrigado, chegou um coraçãozinho aqui, então é porque curtiu, né? Então, entre 9 e 9h45 a gente vai estar abrindo a live lá também no TikTok, tá? A missão continua no plano espiritual? Sim. Inclusive, essa pergunta sua é boa, porque essa semana eu estava lendo o livro Ação e Reação, né? E no plano espiritual, que a gente fala assim, a gente vai reencarnar para tentar melhorar, resgatar débitos do passado, expurgar o nosso mal, os maus que nós fizemos, né? Pensamentos negativos, enfim, a gente encarna para evoluir, né? Só que no plano espiritual a gente também evolui, tá? Então, vocês vão ver, se vocês puderem pegar o livro Missionários da Luz, pode baixar, né? No Google, tem de graça no Google. Vocês vão lá na reencarnação de Segismundo, que eu já falei aqui. Segismundo é um nome fictício, né, que André Luiz usava para não ser confundido com alguém aqui da encarnado. Então vocês vão perceber que tem uns nomes assim que tem nada a ver, né? bem diferente. É que ele fez de propósito. Então o Segismundo, ele reencarna, né? Ele foi o assassino do pai dele, tá? Do atual pai dele, aquele que seria o pai dele. E ele conseguiu essa encarnação juntamente com vários outros espíritos que já estavam com ele no plano espiritual e que deviam, assim, vamos dar um exemplo assim, né? Deviam favores, né? É que você trabalha tanto no plano espiritual que aqueles espíritos ficam devendo, assim, ficam devendo uma obrigação a você, né? Assim, falando com a nossa linguagem aqui da Terra, né? Ele consegue simpatias de espíritos por ajudar esses espíritos, né? Como aqui na Terra, né? Se você é uma pessoa muito boa, você está passando por uma necessidade, você é muito boa para todo mundo, qual é a tendência disso? Sempre ter alguém para te ajudar. Pô, esse sujeito me ajudou, eu agora tenho que, né, estender a mão para ele também. Então, no plano espiritual, a gente também evolui. E missão. O Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, é um desses missionários do plano espiritual. O Dr. Bezerra de Menezes, que vocês com certeza já ouviram falar, né? O Dr. Bezerra de Menezes, ele foi convidado a habitar, por Maria, mãe de Jesus, ele foi convidado a habitar outros planos mais elevados. Mas ele não quis. Ele quis continuar agindo, trabalhando aqui na Terra. Então, ele tem uma equipe de centenas de trabalhadores, como está lá escrito no livro Ação e Reação. Ele tem uma equipe enorme. Por isso que a gente vê Dr. Bezerra de Menezes em vários centros, né? Já pararam para pensar nisso? Lá no Nordeste, o sujeito está lá evocando o espírito do Dr. Bezerra de Menezes para atuar na casa espírita dele, para ajudar alguém. Aqui no Rio de Janeiro também, né? Então, quer dizer, no Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, está todo mundo evocando o Dr. Bezerra de Menezes. Então, o que no livro Ação e Reação fala? Que muitas das vezes é o próprio Dr. Bezerra de Menezes que vai, e outras vezes são esses espíritos que trabalham em sua falange, tá? São espíritos também comprometidos com o bem. São médicos, enfermeiros espirituais, como o Dr. Bezerra de Menezes foi, médico aqui na Terra. Então, a missão dele continua. Então, sua pergunta, Silvéria, é isso aí, ó. A missão também continua do outro lado. Nós temos missão lá e aqui, tá bom? Se tivermos alguma pergunta, pessoal, umas 9h25, assim, eu vou encerrar aqui para poder preparar a live no TikTok. Como eu disse, isso aqui foi uma live só de teste mesmo, né? Seria até comigo, com o professor Cláudio, aí teria 2 TikToks, né? Online, mais pessoas fazendo perguntas, mas como eu disse, ele teve esse probleminha de trânsito e a gente sabe que quando não tem como sair do ônibus e ir andando, né? Então, mas entre 9h30 e 9h45 eu estarei no TikTok, tá? Tirando também a dúvida de vocês sobre qualquer tema. Agora chegou uma mensagem aqui para mim: contagem regressiva até a sua live. Ixi, não sei nem o que é isso aqui. 10 minutos.
TikTok está avisando que minha live daqui a 10 minutos vai começar no TikTok. Então lá vocês podem também fazer... Ah, você já conhece a minha página, Silvana? Valeu. TikTok. Essa minha página... Se vocês puderem também, curtam lá, se inscrevam lá no YouTube também. Cortes, mesma coisa, Cortes Espíritas Oficial. Cortes Espíritas, tem que botar esse oficial lá no final, porque tem uma que é o mesmo nome da minha. A minha é Cortes Espíritas Oficial. Lá também, lá tem, no YouTube nem dá para comparar com o TikTok. TikTok são 300 mil pessoas, no YouTube são 2.800, né? Mas no YouTube a gente tem feito também toda terça-feira, 9h30. E lá no YouTube tem outros materiais, né? Materiais mais longos, né? 10 minutos de duração, 15 minutos de duração, que não dá para colocar no TikTok, né? Então tem outros estudos lá muito importantes também para a gente entender a doutrina espírita. Cortes Espíritas Oficial, tá? Quem puder também seguir. Essa do TikTok cresceu rápido, porque o TikTok é uma ferramenta que muita gente está usando atualmente, né? Nesse período da Covid, então ela disparou, né? Ela cresceu absurdamente, né? As pessoas em casa, são vídeos curtos, né? No máximo 3 minutos. Então, as pessoas preferem, na verdade, o TikTok. Mas o YouTube é bom porque tem essa facilidade de ter... Por exemplo, o Cláudio, que vai fazer estudo comigo hoje, que sempre faz, né, no TikTok, vocês devem conhecer ele, quem frequenta lá comigo, ele tem palestras lá de 1h, 1h30, quer dizer, palestras esclarecedoras, falando sobre vida após a morte, umbral, né, essas coisas que a gente tem dúvida, né? Mas no TikTok não teria como fazer, então por isso que é importante... também essa presença lá no YouTube, né? Sim, vou curtir, sim. Você tem muita luz, foi muito bom conversar contigo. Nada, minha luz está meio fraca, minha irmã. Minha luz é fraca. Minha luz é fraca ainda. Mas a gente está trabalhando, né? É como eu disse lá no início, né? A gente está trabalhando para sair daqui um pouco melhor. Perdi muito tempo? Perdi. Quase todos nós perdemos, né? Depois a gente vai amadurecendo, a gente vai ver que perdeu um pouco de tempo, né? Poderia ter agido diferente numa determinada situação, se arrepende por aquilo ali, mas se São Paulo errou, né, como ele diz lá, né, quando eu pensava em fazer o bem era o mal que eu fazia, né, um grande homem, então a gente erra, mas tenta consertar depois, né, tenta não sair do não ficar no prejuízo, né, espiritualmente falando, né. Estou entrando agora no kardecismo. Muito bem, só vou fazer uma observação, Silvério. O termo kardecismo, ele não é um termo assim correto. Eu sei que você ouviu um monte de gente falando isso. Eu sou espírita kardecista. Inclusive você vai ouvir espírita de 20, 30 anos falando isso. Frequentador de espiritismo, de casas espíritas sérias, ele falando, eu sou espírita kardecista. Porque não existe espírita kardecista, na verdade. Espírita é espírita. Não existe a doutrina de Kardec, né? A doutrina é dos espíritos. Mas para algumas pessoas não querem ser confundidas, porque você fala assim, eu já ouvi muito isso. Qual a sua religião? Eu sou espírita. Ah, você é macumbeiro? Recebe santo? Eu adoro quando o cara fala isso, eu sempre gostei, desde quando era adolescente. Porque aí eu procurava dar uma aula de espiritismo, mostrar a diferença de espiritismo, umbanda, candomblé, todas religiões respeitáveis, mas que não é a mesma coisa, tá? É isso aí, tá vendo? As pessoas falam espírita kardecista, não é é espírita. Então você, entendeu? Se a pessoa falar, você é macumbeiro, não, eu sou espírita. O que você quer dizer como macumbeiro? Ah, bate tambor, umbanda, candomblé. Não, umbanda é uma coisa, candomblé é outra, espírita é outra. Então a gente dá uma religião. Espiritismo foi uma filosofia que surgiu na França na segunda metade do século XIX, veio para o Brasil, né, nesse mesmo período. E aí você vai, né? Existe a diferença de culto, no espiritismo não existem aqueles cultos, não existem paramentos, velas, imagens. Estou falando que isso é errado não, tá? Na Umbanda existe isso. A minha mãe é umbandista há mais de 50 anos. Né? No candomblé existe isso. A minha sogra era de candomblé. Então, quer dizer, são religiões respeitáveis também. Só que no espiritismo não tem essas práticas. É a diferença outra coisa, mesa branca. Sou espírita de mesa branca. Vocês devem ter ouvido falar isso também. Você é espírita de mesa branca? Aí você já sabe que ele quer dizer espírita kardecista. Só que ele falou espírita de mesa branca. Então, é outro termo também equivocado. Tá? A mesa pode ser qualquer cor. A toalha da mesa pode ser branca, amarela, roxa, preta, qualquer cor. Tá? Então, não existe essa questão de espírita de mesa branca ou kardecista. Eu sou espírita. Né? É fundamental para o espírita estudar. Tem que estudar. Ler as obras, a Silvéria, né, que está chegando agora aí. Baixe lá as obras básicas de Kardec. Existe a Kardecpedia, né?
O Kardecpedia é um serviço de pesquisa lá, igual o Wikipedia, né? Então é o Kardecpedia, o Kardecpedia, o pessoal fala. Existe até um programinha se você quiser baixar. Ou pode entrar no Google lá e botar Kardecpedia que você vai pesquisar assuntos nas obras de Kardec. Então é espírita. Só isso, espírita. Não tem espírita kardecista e não tem espírita de mesa branca. É espírita. Ah, mas vamos me confundir com bandista. Aí você explica a diferença, entendeu? Espiritismo é isso, umbanda é isso aqui. Muitos umbandistas se dizem espíritas, e aí é outro grande problema. É um problema, porque ele confunde a cabeça das pessoas, né? É um desserviço. A minha mãe é um bandista. Se você perguntar a ela qual é a sua religião, dona Ednete, eu sou um bandista. Ela fala que é um bandista. No centro dela, alguns falam que são bandistas e outros falam que são espíritas. Aí faz aquela confusão na cabeça. Por que também? Porque o nome do centro é Centro Espírita tal. Não vou falar qual é, né? Centro Espírita, e não é. É centro de Umbanda. Então bota, né? Certo seria Centro Espiritualista, vovó não sei o que, pai Joaquim, entendeu? Espiritualista, mas não espírita. Mas aí existe todo um contexto histórico para que os centros de Umbanda colocassem lá centro espírita. Existe uma questão histórica de proibição, tá? Por parte do governo, Getúlio. Então tem toda uma coisa histórica aí. Então a gente não pode culpar por isso, né? Mas que eu acredito que com o tempo vai mudar, porque eu conheço muitos umbandistas que com muito orgulho falam, eu sou umbandista. Tem aí no TikTok vários aí, jovens de 16, 17, 20 anos, assim, falando que realmente são umbandistas e não falando sou espírita. Não é. Faz uma confusão na cabeça de quem está entrando, tanto para a Umbanda quanto para o Espiritismo. Só faz confusão, né? Porque nenhuma religião é melhor que a outra, pelo contrário. Os espíritos da Umbanda costumam ajudar muito nas sessões mediúnicas de centros espíritas. Tá? Tem um livro lá, tem esse livro aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse livro aqui, Loucura e Obsessão, que trata sobre esse tema. Tá? São espíritos de Umbanda que se passa em centro de Umbanda esse livro, praticamente todo no centro de Umbanda. Então, são espíritos de Umbanda que ajudam, né? Quando está aqui no grosso mesmo aqui, eles que chegam junto, tá? Não é Emanuel, não é Bezerra de Menezes, é a galera que está aqui, né? Mais próximo da gente, que chega e consegue segurar a onda lá. Se é que vocês estão me entendendo, né? Então é isso, gente. Procura assim, Silvério. Daqui a pouquinho, gente, eu vou encerrar aqui, como eu disse, foi só um teste. Eu vou encerrar. Aí, entre 9h30 e 9h45, eu estou entrando lá no TikTok, tá? Cortes Espíritas Oficial, tá? A companheira que está entrando agora aí também, tá? Nós vamos lá pro TikTok, Cortes Espíritas Oficial, entre 9h30 e 9h45, tá bom? Eu não sei nem como é que faz para encerrar essa live aqui, ó. Tô tão novo aqui, eu não sei nem como é que faz para encerrar. Ó, nem sei. Eu posso até deixar que vocês falarem aqui, né? Agora que eu vi aqui, que eu posso convidar uma de vocês aqui. Agora que eu vi. Mas como fala, Ó, imagem, eu tô todo enrolado aqui. Obrigado, Silvana. Eu tô enrolado, não sei nem como é que faz para sair daqui. Ao vivo, não é, né? 28 minutos aqui ao vivo. Tá, eu aguardo vocês lá no TikTok. Gente, eu acho que é aqui que eu saio. Entre 9h30 e 9h45. Tchau.